Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero te dar as boas-vindas para você que está aqui conosco para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre diabetes. Eu quero, antes de iniciar a nossa videoaula, esclarecer algo para você. Isso aqui não substitui um atendimento médico, ok? Essa videoaula tem o cunho de trazer informação, conscientização, para que a gente possa entrar em ação e cuidar melhor de nós mesmos, do nosso corpo. Na videoaula anterior, nós falamos sobre o cuidado com o templo, cuidado com o corpo, cuidado com a saúde. E nessa videoaula nós vamos falar de uma patologia clínica que tem acometido muitas pessoas e tem causado estragos profundos, ok? Então vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu separei esse tema hoje dentro desse contexto, trouxe aqui essa dinâmica aqui, né? Olha a notícia: diabetes, doença cresce em ritmo alarmante e atingirá mais de 1 bilhão de pessoas até 2050. Saiba por quê. Esse aqui, nas melhores, aqui é uma matéria do Globo, né? Do jornal Globo. Eu vi matéria também na CNN, vi matéria em outros telejornais, em outros jornais, veículos de comunicações. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso com você? Porque hoje, na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia de diabesidade, né? E eu quero trazer essa consciência para que nós possamos fazer escolhas mais saudáveis, escolhas conscientes acerca de como nós queremos viver e viver com abundância. Então vamos lá para mais uma videoaula, hoje falando sobre diabetes, como você pode ver aí na tela, o tema dessa matéria, né? E isso é bem interessante, por quê? Porque sim, a diabetes está crescendo em ritmo acelerado, sem sombra de dúvida. Não, tá aí os números, os dados, né? E é considerado um problema de saúde global. Eu penso, com um número mais próximo da realidade, a estimativa até 2050 que a gente tem aí próximo de 1,5 bilhões de pessoas, o que representa aí cerca de quase 15% da população global. Ou seja, é um número exorbitante. E aí a gente fica pensando, poxa, mas a gente tem tanto tratamento legal para diabetes, a gente tem tanta medicação para diabetes, por que a prevalência só aumenta? Por que essa patologia só aumenta? Então a gente precisa refletir, a gente precisa questionar algumas coisas. A taxa de incidência de diabetes cresceu no Brasil em torno, melhor, no geral, ela cresceu em quase 65% nos últimos 10 anos. No Brasil, a prevalência de diabetes saiu de 5% em 2006 para quase 8% em 2019. Então, alguma coisa está acontecendo, concorda? Alguma coisa não está dentro do parâmetro pré-estabelecido. Então, por isso que eu quero pensar com vocês hoje. E aí o alerta foi dado, né? E esse alerta é interessante porque é a própria OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, tem dado esse alerta junto aos relatórios do OPAS, né? Então a gente precisa pensar, a gente precisa ampliar nossa visão. Então vamos pensar um pouquinho e entender o diabetes tipo 2, né? Que é a principal prevalência da qual nós vamos falar aqui, alguns fatores que contribuem para esse aumento, mas nós vamos entender um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Porque a OMS ela emitiu um alerta, ela já emitiu um alerta, tá? Que estima-se que até 2050 nós teremos aí quase 1,5 bilhão. Eu diria para você que esse número aí é muito otimista, tá? No pior dos cenários aí nós vamos passar de 2 bilhões. Tá? Então esse dado é alarmante e esse dado relata, destaca uma crise de saúde global, mas também aponta para uma verdade essencial e fundamental que raramente ela tem sido enfatizada, porque a maioria dos casos de diabetes tipo 2 elas poderiam
ter sido evitada. Elas podem ser evitadas. Mas como assim, pastor? Então vamos entender um pouquinho do diabetes tipo 2? Porque diferente do diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune e geralmente ela é diagnosticada desde a infância ou lá na adolescência, o diabetes tipo 2 ele é amplamente influenciado pelo estilo de vida que nós estamos vivendo. Isso significa que as nossas escolhas diárias que nós fazemos, elas podem ter um impacto significativo na nossa saúde. Então, o diabetes tipo 2 ele é caracterizado pela resistência insulínica. Tá? A resistência à insulina. A insulina é um hormônio que é liberado para baixar a glicemia no sangue. Glicemia é o açúcar. E é uma condição onde as células do nosso corpo deixam de responder à insulina de forma eficaz. E como resultado disso, o açúcar no sangue não é absorvido corretamente, levando os níveis cronicamente elevados de glicose. Esse é o caminho inicial para a doença. Tá? Esse é a estrada inicial para o diabetes tipo 2. Então, hoje eu estou trazendo para você uma consciência sobre essa pandemia. E aí, o doutor Lai Ribeiro, o doutor Baracate e outros médicos aqui integralista, ele já vem falando isso há um tempo, que nós estamos numa pandemia de diabesidade, né? Porque uma coisa está sustentando a outra. A obesidade sustenta a diabetes, que a diabetes sustenta a obesidade sustenta a diabetes sustenta a obesidade, e vira essa sinuca lá, um sustenta o outro. Então, vamos ver alguns fatores que contribuem para o diabetes tipo 2. Você entendeu aqui o que é o diabetes tipo 2? Você tem consciência do impacto disso na sua vida, na sua saúde, na saúde da sua família? Sabe, a gente tem falado aqui há mais de 12 anos sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida, sobre patologias crônicas como diabetes, triglicérides, colesterol, hipertensão, uma série de outros problemas que todos estão sustentados dentro desse quadro de obesidade. Tudo tem uma sustentabilidade aqui dentro. Então é por isso que a gente fala sobre saúde, bem-estar e emagrecimento aqui há muito tempo. Então, diversos fatores contribuem para o diabetes tipo 2, mas alguns deles são mais frequentes. Então, os mais frequentes que estão associados ao diabetes tipo 2, eu vou comentar com você, e dentre esses, todos eles podem ser prevenidos e controlados. Tá? Eu vou falar sobre alguns dos mais comuns, ok? Eu vou separar aqui, ó, alimentação desbalanceada, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool. Ah, mas e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Estresse crônico. Ah, eu não sabia. O fato de você não saber não isenta você da penalidade de vivenciar esse conflito, tá? Então, vamos começar com uma alimentação desbalanceada. Nós precisamos voltar a uma reeducação alimentar. Nós precisamos voltar ao original do que nós fomos projetados. Nós precisamos fazer um reset na nossa alimentação. Porque o consumo excessivo de carboidratos refinados, tá? Como pães, massas e doces, podem sobrecarregar o corpo com picos de glicose e insulina. Além dos industrializados, ultraprocessados, tudo isso vai trazer uma sobrecarga de glicose e aí vai gerar uma resistência insulínica. Porque vamos pensar comigo, por que a gente não falava tanto de diabetes tipo 2 talvez há 100 anos atrás? É porque nós não tínhamos tanta ciência e tanta tecnologia. Tá, eu concordo com você, eu não vou desarticular o seu argumento.
Mas se hoje nós temos mais ciência, mais tecnologia, mais acesso à saúde, mais acesso à medicação, por que que isso só cresce? A gente precisa pensar, alguma coisa mudou. Não foi a genética, não foi o DNA do nosso corpo, não, uma mudança ocorreu de uma forma do combustível que nós estamos ingerindo, que nós estamos consumindo. Então agora eu quero falar para você um pouquinho sobre o sedentarismo. Presta bem atenção. Quando nós olhamos para 100 anos atrás, os nossos avós, os nossos bisavós, eles não tinham tanto acesso a meios de transporte como nós temos hoje. Hoje nós temos muitas formas de meios de transporte acessível. Nós temos carro, nós temos moto, nós temos bicicleta, nós temos ônibus, nós temos trem, nós temos avião, nós temos barcos. Antes não. Antes, nós olharmos bem lá para os nossos antepassados, eles andavam a pé, ou, na melhor das hipóteses, de bicicleta ou a cavalo. Ou seja, o sedentarismo hoje ele contribui de forma direta para esse cenário caótico também, tá? Porque a falta de atividade física é de uma forma regular, tá? Não é esporádica, é de uma forma regular. Ela vai reduzir a capacidade do corpo de utilizar a glicose de maneira eficiente, favorecendo o quê? A resistência insulínica. A resistência à insulina. A resistência à insulina vai provocar o quê? Obesidade. A obesidade vai provocar o quê? Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 vai sustentar o quê? Obesidade. Vai provocar o quê? Hipertensão. E vai gerar o quê? Triglicéridos alterados. E vai gerar o que mais? E aí gera uma série de outras patologias. Tá? Esse outro terceiro tópico que eu separei para você é o tabagismo, né? O tabagismo, apesar de a gente cada vez menos encontrar pessoas fumando, mas ainda é um mal muito presente, né? O cigarro ele contribui para inflamações e alterações metabólicas que aumentam o risco da diabetes, tá? Do diabetes tipo 2. Presta bem atenção, ele contribui para inflamações e alterações metabólicas que vão aumentar e vai trazer problema. Nós sabemos disso, além do câncer, além de outras patologias. Então, nós estamos cavando as nossas próprias covas com os próprios talheres, com os próprios garfos. Então é tempo de nós tomarmos consciência e fazermos uma reflexão mais profunda, mais dinâmica e mais direta. Tá? Olha esse outro tópico que eu separei para você, que é o consumo de álcool. Né? O álcool, quando consumido, tá? De forma em excesso, vou dizer assim, ele pode impactar negativamente a produção e a função da insulina. Ele vai prejudicar o pâncreas, que vai prejudicar também a absorção do organismo na insulina. E aí, por último, não mais ou menos, né, é esse outro quadro aqui, que é o quadro de estresse crônico. Isso, lamentavelmente, tem tornado a vida de muitas pessoas uma verdadeira bomba atômica, né? E por isso que aqui dentro das nossas mentorias, seja da mentoria Pense Magro, da consultoria Pense Magro, do Desafio 9S, é óbvio que dentro desses três nós vamos trabalhar a gestão emocional dentro de cada nível, né? Não dá para fazer um nível amplamente dentro do 9S, são 9 semanas, enquanto que a mentoria é 11 meses, a consultoria é 5 meses. Então a gente precisa trabalhar dentro disso aí. Mas o estresse crônico é aquele estresse constante, e esse estresse constante ele eleva os níveis de cortisol, eleva a liberação dos níveis de cortisol, que vai afetar de forma direta os níveis de glicose no sangue, aumentando o risco de resistência à insulina, tá? Então, o estresse crônico é algo que a gente precisa dar atenção. A OMS estima que quase 1,5 bilhão de pessoas poderão estar com diabetes tipo 2 até 2050. Então, por que eu venho falando, por que eu, nossa equipe, a minha esposa e mais uma série de outras pessoas vem falando sobre isso? Para que nós possamos dar a devida atenção a esse problema que é crônico e que está acometendo milhares de pessoas. Ou nós tiramos tempo para cuidar da saúde hoje, ou lamentavelmente nós vamos ter que tirar tempo para cuidar da doença amanhã.
você decide, tá tudo bem. Mas e aí, o que nós podemos fazer como prevenção? Nós temos aqui, eu separei aqui algumas pequenas mudanças que podem gerar fortes impactos, tá? Fortíssimos impactos. Então, nós só precisamos entrar em ação com essas pequenas mudanças, dando pequenos passos. Não é uma mudança de uma vez só, não é transformar tudo do dia para a noite, tá? Mas é ter consciência que são pequenos passos que vão gerar fortes mudanças, tá? Apesar de todo esse cenário que eu trouxe até aqui ser um cenário preocupante, a boa notícia é que muitas medidas preventivas podem ser adotadas tanto para reduzir o risco de desenvolver o diabetes tipo 2, quanto para neutralizar e eliminar o diabetes tipo 2. E aqui nós separamos algumas situações. E a primeira aqui que eu separei para você, tá aí na tela, como você pode ver, né? É a adoção de uma alimentação saudável. Ah, pastor, mas eu como saudável demais, eu não como isso, eu não quero saber o que você não come. Eu estou te convidando a adotar uma alimentação saudável, consciente, balanceada. Como que você faz isso? Preferindo comida de verdade. Comida de verdade. Com frutas, legumes e vegetais. Ah, eu gosto de suco de fruta. Não é suco de fruta, é fruta. Coma a fruta, coma o legume, coma o vegetal. Reduza a ingestão, o consumo de industrializados e ultraprocessados e principalmente de bebidas adoçadas. Ah, pastor, então quer dizer que nunca mais eu vou poder comer um industrializado ou um ultraprocessado? Não, gente. Para de ser... Percebe como que a gente se comporta como vitimista? Sabe? Eu falei para reduzir e você... Ah, então agora eu não vou poder mais comer? Não. Se você quer ter saúde ou quer ter doença? O que você quer ter? Você quer viver uma vida saudável ou uma vida doentia? Então, não é que eu não como industrializado, não é que eu não como embutido ou ultraprocessado. Eu como, mas isso não é uma regra, isso não é regular na minha vida, isso não é regular na minha casa, isso não é regular no meu plano alimentar. Tá? Isso são exceções. Então, é isso. Ah, então você não toma refrigerante, pastor? Eu tomo refrigerante com raríssimas exceções. Tá? Eu sei que refrigerante é gostoso. É muito gostoso. Eu gosto de refrigerante, eu gosto de suco. Mas eu sei que isso não me faz bem. Isso não vai fazer bem para a minha saúde, para o meu corpo. Então, para que eu vou ficar insistindo em consumir algo que eu tenho consciência que está me fazendo mal? Percebe que isso é um suicídio? Tá? Então, isso é fazer escolhas conscientes, comer comida de verdade, ter uma alimentação balanceada, incluindo gorduras saudáveis como azeite de coco, azeite de abacate, até mesmo azeite de nozes. Tá? O segundo tópico que eu preparei para você é movimente-se. Atividade física é para a vida, não é para emagrecer. Pratique atividade física regularmente, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma dança. Mas busque uma forma de incluir no seu dia a dia um movimento, seja subir as escadas, seja passear com o seu animal de estimação, faça alguma coisa, tá? Ah, eu vou para academia, tá? Peça para o seu personal trainer desenvolver um plano legal para você, um plano que não venha te causar fadiga, que você não venha parar. Ah, mas lá é muita gente para um personal, ele não consegue, tá? A gente tem hoje excelentes profissionais aqui, nós conhecemos uma personal aqui excelente, uma menina que tem um trabalho sensacional e ela pode te acompanhar, uma moça sensacional com um trabalho fantástico, respeitando o corpo, respeitando a biopsicoindividualidade de cada pessoa, um trabalho sensacional. E a gente pode indicar ela para você e vai indicar ela para você, tá? Mas faça atividade física, é para a vida. Quer viver bem? Quer ter longevidade de vida? Faça atividade física. E o gerenciamento do estresse, né? Isso aí, reeducação emocional, sem sombra de dúvida. Primeiro eu falei da reeducação alimentar, que é uma alimentação balanceada, e agora eu estou falando da reeducação emocional, que é o gerenciamento do estresse. Então, invista em você, invista
em um relaxamento, com meditação, com uma respiração consciente ou algo assim. Mas reserve um tempo para você, para algo que te traga alegria, algo que te traga prazer, algo que te preencha, algo que te faça bem, tá? Então isso é muito importante. Por último aqui, evite, tá? Tabaco e álcool. Gente, eu acabei de falar isso para você aqui, né? Sobre o ultraprocessado, sobre o industrializado, sobre as bebidas adoçadas. Então, para que nós insistimos em algo que nós temos consciência que está nos fazendo mal? Se você fuma, procure um apoio, procure uma direção, procure uma orientação para parar, para abandonar, para deixar. Ah, mas eu gosto. Sim, você gosta, mas lá na frente vai ter uma multa para você. Ah, eu gosto do álcool. Eu não estou dizendo que você tem que tirar isso tudo da sua vida, mas você tem que ter consciência que isso não está te fazendo bem, não vai te fazer bem a médio e longo prazo. Vai te causar prejuízo. Ah, mas isso não me causa nenhum prejuízo. Tudo bem, não tem problema. Eu estou dizendo para você que você pode viver melhor, que você pode viver com mais saúde, com mais energia, com mais vigor, com longevidade de vida, tá? Agora tá tudo bem, você não precisa seguir o que eu estou falando. Por quê? Porque quando eu estou trazendo essa abordagem para você, não é só uma abordagem individual, é para que nós tenhamos uma consciência coletiva, tá? Não é só uma questão individual, é o desenvolvimento de uma consciência coletiva. Afinal de contas, prevenir o diabetes tipo 2 não é uma responsabilidade individual, não é uma responsabilidade só minha, mas é uma questão de saúde pública. Tá? Por isso que nós estamos aqui oferecendo para você, se você ainda não está inscrito, dentro de um dos nossos protocolos, né, onde nós trabalhamos dinâmicas. Para quê? Para estimular, para potencializar os seus resultados, para promover bem-estar e saúde e combater essa epidemia, essa pandemia que tem assolado esse tanto de gente. Ou nós fazemos algo hoje, ou lamentavelmente nós vamos sucumbir com toda essa dinâmica doentia, tá? Então tá aí, a dinâmica tá aí, a apresentação tá aí. A estimativa da OMS para 2050 é um chamado à ação, e aí eu quero deixar claro para você que cada escolha, tá? Cada escolha que nós fazemos hoje, ela pode proteger não apenas a minha própria saúde, mas também ajudar a reduzir o impacto da diabetes nessa escala global. E detalhe, para a mulher ela tem os níveis do diabetes tipo 2 subiu muito para a mulher, mas para o homem também. E aí o homem ele trata diabetes tipo 2 na maioria das vezes com o quê? Com metformina. E a metformina vai fazer o quê? Baixar a libido. E aí esse homem vai começar a fazer o quê? Brochar, diminuir a atividade sexual dele. Daí a pouco ele vai estar com um problema na próstata, ele vai estar com um problema de disfunção erétil, aí ele vai desenvolver um problema de ejaculação precoce. Gente, isso é sério, é muito sério, tá? Então, vamos cuidar hoje para reduzir esse impacto nessa escala global. Ou então você será mais um número nesses dados aí. Prevenir é sempre melhor do que tratar. E começar com pequenas mudanças no dia a dia pode ser o passo mais poderoso em direção a um futuro mais saudável. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que você acabou de receber aqui? Vai continuar fazendo o que você estava fazendo? Ou vai tomar uma decisão? Ou vai fazer um decreto e vai se posicionar de forma diferente? O alerta foi dado. Tá aí. Quase 1,5 bilhões de pessoas com diabetes até 2050. Esse número é alarmante, mas aqui vai uma verdade que poucos dizem. Nesses casos de diabetes tipo 2 poderia ser evitada, pode ser evitada. Porque diferente do diabetes tipo 1, o tipo 2 é uma condição adquirida pelo estilo de vida, ou seja, fatores como alimentação descompensada, sedentarismo, consumo excessivo de carboidrato refinado, tabagismo, consumo de álcool, estresse crônico,
tudo isso está desempenhando um papel no desenvolvimento da resistência à insulina, tá? Então, o caminho inicial para diabetes é a resistência insulínica. Então tá aí o tema, tá aqui na tela, como você pode ver, tá nas suas mãos. O alerta foi dado, né, como a conclusão embaixo está dizendo, e você decide o que você vai fazer com isso que você está recebendo. Eu decidi investir em mim, eu decidi cuidar da minha saúde, eu decidi cuidar do meu corpo. Então decida você também. Quer emagrecer sem passar fome, sem dor, sem sofrimento? Tá aí a sua oportunidade. Quer saber mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida? Então nós vamos nos encontrar na próxima videoaula.